uma boa noite. Meu nome é Roberto, estou na condição de trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E o tema que nos remete à noite tem um título sugestivo de Herdeiros da Terra. Nós entendemos que a Terra tem, assim como todos os demais orbes planetários, moradas da casa do Pai, conforme nos lembra Jesus, o propósito de cumprimento de suas leis imutáveis, quais sejam a de prosperidade, de progresso, de evolução. Agora, aqueles nós que os habitamos, pretendemos continuar aqui. Mas será que todos conseguiremos? Jesus, lá no capítulo 5, versículo 4 de Mateus, ele já nos asseverava: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E que também está resumido no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Quando nós nos reportamos à mensagem do Cristo, observamos que ali já tem uma condição implícita. Aqueles que serão felizes, como legatários, sucedâneos, aqui na atmosfera, no plano terrestre. Falamos de habitantes do plano físico e o extrafísico, porquanto essas duas parcelas da população compõem os habitantes da Terra. Mas então o Cristo diz que os mansos herdarão a Terra. Nós observamos que a lucidez e a inteligência da mensagem do Evangelho não pretendem apontar os mansos como passivos ou apáticos. Os mansos são aqueles que têm aberto o coração às claridades espirituais. São os que atendem aos chamamentos da mansuetude no trabalho incessante do bem. E aí podemos alinhar que os mansos não são necessariamente, ou por outra, eles diferenciam daqueles que são ociosos, são passivos, apáticos, quer dizer, indiferentes, porquanto todos nós temos um trabalho a desempenhar na construção do reino de Deus perante o mundo. E que a lembrança de Jesus também, que diz que não virá este reino com a aparência tal ou qual, e que estará aqui ou acolá. O aparelho, o equipamento de que precisamos nos munir é a construção do reino de Deus, sim, dentro de nós. Daí nós conquistaremos as virtudes necessárias, entre elas a da mansuetude. Mas por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então a lei, se é lei, e nós devemos cumpri-la, porque nós não podemos nos furtar às leis divinas. As humanas talvez, mas não as divinas. Porque elas são leis e vigem em todas as dimensões do universo. Logo, nos tornarmos brandos, mansos, moderados, e habitando ou tendo como agasalho ou pano de fundo a afabilidade e a paciência, aí sim, nós estaremos cumprindo esta lei. Digamos que essas virtudes elas sejam essenciais, sejam aquela credencial para que nós nos candidatemos a herdeiros da terra. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo do céu? Parece que temos aqui um paradoxo, mas não é verdade. Porque veja bem,
a renúncia aos bens terrenos prometendo do céu seria um equívoco, porque ao esperar os bens dos céus, o homem, nós estamos falando agora exatamente para todos nós, que aqui estamos sintonizados, o homem encarnado, porque esse necessita dos bens da terra para viver. Mas então, onde está o erro? E aí nós precisamos estar atentos à recomendação seguinte, porque ele disse que não se dê aos bens da terra mais importância do que aos bens dos céus. Ficou claro? Então é o que nós devemos buscar. Sim, a necessidade de sobrevivência. O dia está frio, a noite idem. Então agasalho, precisamos de um teto. Precisamos atender às demandas da vida moderna, aquilo que nos conforta, aquilo que nos traz as facilidades. E para isso é preciso o labor. E para o labor é preciso que nos qualifiquemos. Mas reservemos, em meio às lutas terrenas, também um espaço para conexão com o mais alto. E é o que todos nós estamos fazendo aqui nesta noite. Estamos buscando a aquisição de valores espirituais. E esses que no momento azado, no momento certo, eles serão requisitados por aqueles que gerenciam os destinos da Terra, para que, afinal, nós enquadremos nos determinismo divino na condição dos que deverão habitá-la. E quase sempre falamos em paz. Esse é um outro requisito quando se fala em mansuetude, manso. A gente precisa se lembrar que, por oposição ao bravo, ao exaltado, ao rixento, ao briguento, nós estamos falando também, e entre outras virtudes, a fraternidade. A gente até costuma brincar dizendo assim, olha, regra geral, isso vale para todos, incluindo para os religiosos, né? E aqueles que têm uma religião são religiosos, não somente aqueles encarregados do culto, da disseminação da palavra, da interpretação dos textos, não da sua tradução, porque elas já estão traduzidas, mas ampliando a sua compreensão. Então, dizemos que nos odiamos fraternalmente. Não deveríamos ser assim. Então, a fraternidade pouco exercitada, no sentido da ampliação desse universo de brandura a que Jesus se refere, a mansuetude, e aí ficamos a dever a nós próprios, o tribunal da consciência, que este sim é infalível, e as lições que nós assimilamos no processo, na experienciação terrena, vão sendo como caudatários do nosso progresso individual. Mas quando nos predispomos a isso, nós nos damos conta de que deve ser iniciada não na vizinhança, não na praça pública, não nas cátedras, mas em nosso lar. Eu diria que muitas vezes nós buscamos referenciais externos e frequentemente eles estão dentro da nossa própria casa, do nosso lar. Na forma de um filho, de uma esposa, um companheiro ou um ancião, nesses dias que são tão difíceis já na chamada velhice ou chamada terceira idade, as idades avançadas, já uma série de coisas, de dificuldades que vêm. Então, são a estes que nós devemos termos como referência. Então, iniciamos em nosso próprio lar, através da bondade para com todos que ali nos cercam, o exercício destes valores, que adiante nós estaremos na obrigação de exibi-los. Exibir no sentido de não incomodarmos com o que os outros dizem de nós. Porquanto, se nos incomodamos com aquilo que os outros nos rotulam,
é porque ainda estamos um pouco distante dos valores que nós pretendemos almejar. Servem como termômetro para medir a nossa evolução moral sempre. E também é bom lembrar que nesses ensinamentos, Jesus resume todos os sentimentos contrários à violência e todo o desejo do homem que luta pela paz. Como a verdadeira paz começa dentro de nós, eu diria que na intimidade do lar ela se materializa. Porquanto, sabiamente, o ditado tem um brocado popular que eu gosto muito de usar, que diz que o costume de casa vai à praça. E por vezes nós nos surpreendemos falando coisas, algo que desagrada, que fere, que machuca, por contundente que seja, e depois, quando nos damos conta das bobagens que fizemos, a gente diz, mas você me desculpe, porque ele não estava no meu melhor momento. Mas não é bem por aí, porquanto todos nós sabemos. E aí aprendemos mais uma vez com Jesus, ou nos recorremos a Jesus, dizendo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Muitas vezes, já tem ocorrido comigo, acredito com vocês também, de encontrarmos pessoas bondosas no nosso caminho e dizer, não tem problema não, isso também acontece comigo. Olha que bom, né? Então já releva, quer dizer, minimiza o tamanho do estrago que nós fazemos com as nossas palavras. Também, e é uma sabedoria oriental que diz que nós somos senhores da palavra, antes de proferi-las. Após, já não somos mais senhores, somos seus escravos. Então, cuidado na vigilância, nessa amansuetude, que se expressa também na forma de falarmos. Então, nesse ensinamento, Jesus resume tudo isso, que são o contrário à violência. Agora, recorrendo à obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, a Joana de Ângeles, a benfeitora, mentora do nosso querido Divaldo Franco, ela lembra a todos nós que a paciência pode ser considerada a ciência da paz. Olha que inteligente, né? Uma tirada bacana. Então, a paciência é a ciência da paz. Por quê? Porque ela representa a sua exteriorização e utiliza os instrumentos não violentos para atingir os seus objetivos. Olha que interessante. A exteriorização é aquilo que nós mostramos, que nós exibimos, ser nosso cartão de visita ou as nossas credenciais, né? Então, assim, o homem que possui um coração manso traz essa paz dentro de si, porque já tem internalizado na sua consciência. Pois sabe ser justo e tolerante, com o justo e com o injusto, com o bom e o mal. Enquanto nós estamos selecionando, priorizando a A ou B, porque B eu não gosto, porque o B é mau. Então, enquanto estivermos nesse processo de seleção para o exercício dos nossos valores, nós ainda estamos bastante distante da meta a que almejamos. E, portanto, nos descredenciando a herança terrena. Daqui a pouco eu volto com mais firmeza, mas eu volto ao tema, ao texto da Joana de Ângeles, quando ela diz que com o bom ou com o mal, porquanto com quem acerta e com quem erra, pensando e agindo com coerência, procurando exercer a não violência no trato com os outros e com tudo aquilo que estiver ao seu redor. Apoiado nas falas de Jesus.
Se serdes bons somente com aqueles que o são para convosco, que vantagens ou que diferença fazeis melhor em relação aos fariseus? Eles não fazem outro tanto para consigo, para com seus próprios, com seus próximos e com aqueles que lhes são simpáticos, e para os demais eles são indiferentes. Então nós, ao longo do nosso processo evolutivo, nós nos condicionamos ao hábito de selecionar pessoas, aqueles que serão objetos do nosso afeto. Então é a hora para que nos candidatemos à herança terrena de buscarmos nossa modificação, e ela caminha necessariamente pelo esforço pessoal. E a verdadeira caridade, ela não mede, tanto é que Jesus ensinou-nos que sejamos assim também como aquele que nos deu a vida, o nosso Pai, que faz que chova sobre os justos e os injustos, e que o sol brilhe para todos. Então, aquele que está alinhado com os ensinamentos do Cristo, ele não fica inerte, ocioso, mas ele compreende que se estiver fazendo a sua parte, Deus estará sempre ao seu lado, porque a parte divina, ela sempre verte a nosso favor. Então, quando somos violentos com os outros ou com aquilo que nos cerca, estamos sendo violentos, certamente, conosco em primeiro lugar. Porque vamos lembrar que quando nós nutrimos o sentimento de ódio por alguém, nós estamos servindo uma taça para nós próprios degustarmos o veneno. Porque é isso que nós estaremos armazenando em nossos corações. Essas recordações, meus irmãos e minhas irmãs, é para lembrar que todos nós temos um lugar reservado, conforme as nossas ações de hoje. A semeadura, recordo sempre, ela é livre, mas a colheita, ela é indelegável. Então, podemos agora começar a alinhar alguns caracteres dos herdeiros da terra. Estes deverão ser pacientes. Sem a paciência, nós não dobramos sequer a esquina, porquanto já começamos a, como diria lá em Minas, a matutar. O que pode ter depois da esquina? Algo desagradável? Então nós já muitas vezes antecipamos uma preocupação que não ocorrerá. A paciência vai na contramão deste processo, porque ela nos conduz a primeiro estar em paz conosco mesmo. Recordemos a fala de Joana. Então a paciência, ela antecede o processo de paz. E a tolerância, porque no mundo ainda onde há tantos preconceitos, não é certamente este que nós pretendemos, esse mundo que nós pretendemos situar-nos nele como herdeiros. Aquele que mede o tamanho do favor que tenha prestado para depois ver o tamanho do que lhe será dado em troca, ele ainda está fazendo uma barganha. E vemos isso, lamentavelmente, em muitos recintos religiosos. É um processo de barganha com Deus. Estamos ainda, neste contexto, mais ou menos na idade em que existia o paganismo, apesar da mensagem do Cristo. Então nós ainda estamos distantes do processo de nosso avanço moral. E quando falamos em avanço moral, recordemos da amorosidade. Amorosidade, quando, por exemplo, a mãe embala um bebezinho, ela não questiona quantas noites, né? Eu falo muito com aquelas que estão candidatas ou aqueles candidatos a pais. E fica aquela expectativa, né? A gente diz assim, olha,
acerena o teu coração. Porquanto, por mais dolorosa que seja a dor do parto, mas depois que passa, é só sorrisos. É o amor que vige na base dos nossos melhores relacionamentos. E o amor, ele é indeclinavelmente a mãe de todas as virtudes. Porquanto, por exemplo, quando nós buscamos ser solidários, por opção a não ser solitário, não ficarmos solitários, então nós estamos, por exemplo, neste momento, no chamado distanciamento social. Mas não estamos isolados, já que eu estou falando e vocês estão me acompanhando. Tem até alguns acenos, cumprimentos, né? Então que nós agradecemos uns aos outros. Então a solidariedade é um sentimento que tem correspondência. Quantas pessoas que têm se movimentado nas chamadas redes sociais, buscando angariar fundos, meios para instituições de amparo à velhice, aos órfãos, aos carentes, inclusive aqueles que perderam uma maneira honrada de abastecer a sua despensa através do trabalho justo e honesto. Então tem muitos se solidarizando com eles. Então, nos momentos de calamidade, eu digo o seguinte, gente, o reino dos céus a que tanto Jesus se referia, eu acho que vai ter muitas pessoas lá das chamadas base da pirâmide social humana, porque o pobre, ele se ampara um ao outro. Eles se levantam, se sustentam e se conduzem, porquanto não há. Eu me lembro ainda da minha meninice, quantas vezes minha mãe falava assim, ô Betinho, vai lá naquela vizinha, vê se ela tem um cadinho de café. Era um cadinho de café, de açúcar, uma farinha, e nunca trazia as mãos vazias, porque por sua vez ela também, outras vinham nos buscar alguma coisa. Então isso é a base, é o sentimento, é a raiz da solidariedade humana. Olhar para o outro, conforme ele também, ou gostaríamos que ele também nos olhasse, em estado de carência, de necessidade. Então também este outro caractere do verdadeiro herdeiro da terra, a solidariedade. E outra, a benevolência. A benevolência, que é a filha dileta do amor. E também ele será pacificador. Pacificador é diferente do pacífico. O pacificador, ele vai em direção ao conflito, ele neutraliza o conflito, as demandas. E hoje nós vemos tanta gente demandando os tribunais por nonadas, coisas pequenas. Desgasta-se nesse processo. E, por outro lado, a vida se esvai. E há pessoas querelantes, até porque nós, se quisermos, vamos ter todos os motivos do mundo para brigarmos, para demandarmos. Mas também teremos todos os motivos apoiados naqueles que nos servem de farol, nos servem de norte, na noite escura das nossas provações. São aqueles enviados por Deus, colocando-os no nosso caminho, na nossa comunidade, para que nós não sintamos-nos perdidos. Então sigamos-los. Às vezes demanda esforço, e é natural que assim seja. Porquanto, senão, onde é que estaria o nosso mérito? E ainda, porque teria que alinhar muitas outras caracteres desses herdeiros, que ele deverá ser cooperativo e operativo, que ele agirá e pouco reagirá. Então, conforme nós estamos apreciando isso, aí a gente fica imaginando
E os demais que não têm essas virtudes ou que não terão ainda esses predicados, esses atributos? Estamos já, e você já deve ter suspeitados, que falamos da terra regenerada. E nós já estamos neste processo. Mas e aqueles que são herdeiros? Ficaremos aqui. Recentemente, uma pessoa com quem eu tenho uma estima especial, ela falou-me: Roberto, eu acho que eu não vou reencarnar mais na Terra. Eu falei: mas o que é? O que você fez de tão ruim assim? Ela falou: não, eu não fiz algo de ruim. Eu falei: mas então, você não tem motivo para imaginar que será excluído da herança terrena. Ele fala: mas é porque é tanto sofrimento. Eu falei: mas agora que está começando a ficar melhor. Jesus, lá naquele sermão profético, ele já falava no início das dores, né? E não, esse é apenas o início. Lembramos a dor do parto, né? Ele também usou essa metáfora para diferenciar que seria um momento singular e que é este que nós estamos vivendo. É o momento da aferição de valores. Então, a terra regenerada abrigará em seu seio, lembrando, nos dois planos da existência, o plano espiritual e o plano material, serão duas porções dos habitantes dessa terra, das quais seremos herdeiros. Quando Jesus fala que os mansos herdarão a terra, porque hoje o que nós vemos? A terra, enquanto propriedade, ela é tomada pelos argutos, pelos espertos, ou pelos espertalhões, pelos falsários, pelos violentos, mas a terra regenerada estará dissociada desses valores e, portanto, esses que assim hoje procedem não terão lá o seu espaço. Então, hoje, como sempre, na organização social em decadência, na atualidade, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Ainda por mais que se desenfreie a tormenta, o Cristo pacifica. Por mais escureça a sombra, o Cristo ilumina. E por mais se use a força, o Cristo reina. Mas a obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz. Sabemos que Ele sim. É a concretização, essa concretização pede o combustível para a luz e esta reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. Eu lembro sempre que há coisas que competem a nós, espíritos encarnados, fazê-los, porque aqueles que estão desencarnados não têm condições. Então, o braço para a realização das tarefas na luz, na crosta da terra, cabe a todos nós. Porquanto a bênção do céu exige recipientes na terra, que somos nós. O Espiritismo, que atualmente vive o apostolado redentor do Evangelho, em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se. Ele, o Espiritismo, vitorioso. E há chamamento do Senhor por toda parte. Para além do que as vozes inolvidáveis dos vivos, que falam-nos da eternidade, se expressem, consoladoras, proclamamos também a imortalidade soberana e a necessidade do Mestre Jesus em nossos corações. Por isso o Evangelho redivivo, por isso a necessidade de proclamá-lo. Recordo-me que há muitas pessoas, neste momento, em desesperação, porque ainda não têm o palio consolador do Espiritismo, que nós já conhecemos. Somos detentores desses tesouros.
e faça necessário o mistério na conformidade com os valores elencados para aqueles que serão os herdeiros da terra, que nós possamos chegar a estes corações, esses tesouros que ora nos ajudam na nossa trajetória. Por isso, nesta noite, e uma vez mais, permitamos que o Mestre Jesus nos ajude a alcançar o nosso legado, a terra regenerada, começando a transformação, portas adentro dos nossos corações. Sigamos em paz, queridos irmãos, queridas irmãs, e agradecemos ao Cristo o nosso legado maior, o seu Evangelho. E neste momento, registrando já a presença dos benfeitores entre nós, e aí, junto de cada um de vocês e seus lares, passarei agora a palavra para Leila, para o segundo momento dos trabalhos da noite. Queridos irmãos, que a doce paz de Jesus nos envolva neste momento, embalados pela mensagem que já nos tocou os corações, proporcionando dessa forma a sintonia com os amigos espirituais, com o Dr. Bezerra de Menezes, com a benfeitora Sheila, Meimei Joana de Ângeles, Dr. Márcio, Dr. Manuel Filomeno de Miranda, que unidos agora a outros emissários do bem, fazendo parte dessa grande rede de amor, nós vamos abrindo os nossos corações para doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos, mas ao mesmo tempo também recebermos, de acordo com as nossas necessidades físicas,